Olá, meu nome é Everton Coimbra de Araújo. Fico feliz que você está aqui vendo mais esse vídeo sobre APIs REST em C#. Espero que o vídeo seja útil a você, que ele traga conhecimento e que você possa, ao final dele, curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito ou inscrita. Vamos então ao vídeo. Trabalharemos neste vídeo a definição do tipo de dado que podemos utilizar para os identificadores de objeto. Vamos mostrar um problema relacionado à dependência direta a uma classe concreta, e esse exemplo será utilizado até para justificar a mudança do nosso tipo de identificador, e veremos uma explanação extremamente importante sobre injeção de dependência e inversão da injeção de dependência. Caso você não tenha visto o vídeo anterior a essa série de vídeos sobre REST API com .NET 5, você pode fazê-lo clicando no link acima. Nós temos implementados até o momento dois métodos, que são serviços REST. Um deles retorna todos os estilos que nós temos registrados. Verifique todos os estilos aqui, com o ID de 1 a 5 para cada um. Vou executar o que retorna um estilo específico, coloco aqui o valor 4 e executo. Verifique que o retorno ocorreu sem problema algum. Vamos verificar como temos o nosso código para que esse serviço seja atendido. Nosso primeiro passo é verificar nossa classe de entidade. O ID está tipificado com int, o que não é muito comum nos dias de hoje, pois o ID precisa ser único em uma situação onde a nossa aplicação execute de maneira descentralizada em relação ao cliente e centralizada em relação aonde a aplicação está sendo executada. Ou seja, o cliente está em qualquer lugar do mundo, nossa aplicação está em um único lugar e vários registros podem ser criados ao mesmo momento. Então isso nos faz ter a necessidade de gerar um ID a cada inclusão. E isso pode ser possível usando o tipo de dados GID, que vai procurar gerar um valor único a cada momento. Ao realizarmos esta alteração, uma série de erros ocorreu aqui em nosso projeto, e elas estão ligadas ao nosso repositório. Então, inicialmente, na declaração da nossa fonte de dados, nós temos aqui o ID sendo atribuído como inteiro. Isso vai mudar. Nós precisamos agora inserir um GID, vou importar o system para que tenha isso, e vou usar aqui o new GID. Isso vai gerar um novo identificador para cada elemento do repositório. Pronto, temos todos aqui já corrigidos. Temos ainda um erro que é nesse método getID. Porém, esse método respeita a nossa interface de repositório, que está aqui. Então nós vamos mudar na interface para que seja um GID, não um int. Importamos o system e agora sim eu posso vir e arrumar a minha classe que implementa a interface, onde aqui ele vai receber um GID. Agora eu possuo um erro no meu controlador, que está invocando o nosso método no repositório. Então esse método, que é o nosso serviço em si, vai receber um GID. Vou importá-lo, vou executar novamente nossa aplicação. Vou executar o get que traz todos os dados. Observe que temos um ID para cada dado e não se repetiu. Vamos pegar aqui novamente o do quarto registro. Vou copiar e vou executar agora o do ID. Vou mandar esse valor aqui. Vamos ver o que ocorre. Executo e ele deu um not found. Mas ocorreu tudo com sucesso. Por que ele deu um not found e a execução ocorreu bem? Eu vou colocar aqui um ponto de interrupção na nossa aplicação. E vou novamente executar esse método.
Vamos ver o que temos em ID. Olha lá, ele colocou um valor aqui para a gente. Deixa eu colocar esse valor aqui. Nós temos como valor retornado um ID que começa com 7CAF. Vamos verificar aqui em nosso repositório. Ele possui 5 elementos. Vamos verificar aqui o quarto elemento, né? Olha, o ID dele aqui está começando com 29C. Não é o valor que nós vimos lá que tinha. Por que que isso acontece? Porque a cada execução do nosso controlador, nós estamos gerando o nosso repositório novamente. E em nosso repositório, a cada vez que ele é criado, ou seja, a instanciação dessa classe, ele gera um novo valor. Isso significa que o valor que nós vimos como chamamos o método getAll não existirá mais quando chamarmos o getById. E isso é um problema muito sério, porque nós estamos tendo aqui em nosso controlador uma dependência da nossa classe. E isso não é uma coisa legal. Precisamos mudar o estilo de dependência que trabalhamos em nosso projeto. E nós vamos verificar isso na sequência. Porém, antes da prática, vamos a uma teoria. Para que possamos compreender a implementação que realizaremos neste vídeo, alguns conceitos se fazem muito importantes. O primeiro deles refere-se à injeção de dependência, ou o termo em inglês Dependency Injection, muitas vezes vistos na literatura como DI. Mas o que é dependência? Precisamos entender primeiramente o significado desta palavra em nosso contexto. Imagine que em nossa aplicação nós temos duas classes, onde uma classe depende de outra. E esta dependência pode ocorrer como a definição de um campo, de uma propriedade, ou do envio dessa outra classe como argumento para a classe que estamos implementando. Isso caracteriza, então, a dependência. Vamos para um modelo menos abstrato, onde nós temos uma classe de negócio e uma classe que possibilita o acesso a uma base de dados. Então isso ocorre por meio de uma busca. O nosso modelo vai a uma base de dados realizar uma busca por algum conteúdo. Então isso gera uma dependência. O nosso modelo depende da nossa classe de acesso a dados. Então, dependência, de maneira bem simples, é a ocorrência da necessidade de um objeto depender de outro. Mas e a injeção? O que é a injeção nesse processo todo? Nós temos, no nosso modelo de desenvolvimento, uma classe de negócio, onde a classe de acesso a dados é inserida no modelo. E isso gera o que nós já conhecemos como dependência. E a injeção? O que ela é nesse processo de dependência? Observe o código. Nós temos aqui uma classe usuário que possui uma propriedade chamada database. E nesse código aqui, nós temos a instanciação da classe database. Isso daqui é uma dependência. Então, nós queremos trabalhar a injeção. Então, não podemos permitir que a nossa dependência seja instanciada na nossa classe. Quando trabalhamos injeção, não é assim que funciona. Aqui, nesse novo exemplo, nós temos um construtor e esse construtor recebe como argumento um objeto da classe de acesso a dados. Isso é injeção. Então, nós temos uma injeção de dependência por meio do construtor. Então, isso é um processo válido. Um outro exemplo de injeção se dá por chamada a um método. Então, nós temos um método que recebe um objeto da nossa classe de base de dados. Isso também é uma injeção de dependência. Então, nós trocamos a dependência
Então, fazendo uso da dependência pelo construtor ou por métodos, nós fazemos então uso da injeção de dependência. E podemos, opcionalmente, fazer uso de um service container, que é o que nós utilizaremos quando chegarmos em nossa implementação. Mas então, por que usar injeção de dependência? Vamos a um exemplo lúdico. Imagine que tenhamos um robozinho e esse robozinho, ele é um construtor. Em nosso exemplo, ele vai construir carros. Então, quando ele recebe a incumbência de construir carros, ele avalia os componentes que um carro precisa ter. Diversos componentes. E ele vai construir um a um, fazendo analogia à instanciação da nossa classe. Só que quando ele percebe que precisa construir faróis, ele nota que o carro possui vários faróis. Então, ele vai pensar, eu vou construir farol por farol ou me compensa comprar faróis prontos? E então receber esses faróis de quem os produz. Então nós verificamos a possibilidade de termos um fornecedor de faróis para o nosso robô. Então podemos dizer que a injeção de dependência desacopla a construção das classes dos construtores de suas dependências de classes. Não precisamos mais que o construtor instancie uma classe para caracterizar a dependência. Então vamos avaliar aqui o princípio da inversão de dependência. Nós temos aqui duas classes, a modelo, que depende da classe de base de dados. Nós já vimos pelo exemplo do robozinho que nós não queremos depender das classes por meio dos seus construtores. Então nós não podemos depender do modelo concreto do nosso negócio. Nós precisamos pensar sempre na abstração. E a abstração em um processo de programação orientada a objeto está ligada diretamente a interfaces, a contratos. E levando para o mundo de código, nós teríamos uma interface implementada chamando, por exemplo, eConnection. Isso leva à implementação na classe de banco de dados da nossa interface. E a nossa interface, então, é injetada no nosso modelo de negócio. Pode ser injetada pelo construtor ou por métodos, que nem nós vimos, ou das opções de termos containers que levam a nossa aplicação às dependências. Desta maneira, nós temos que a classe de base de dados e a classe de modelo começam a depender da nossa interface, da abstração, e não dos modelos concretos que são as classes. Eu posso pensar, então, que a nossa base de dados, uma hora pode ser acessando um banco SQL Server, uma hora pode ser acessando o Postgre, outra hora o MySQL, outra hora outros tipos de banco. Isso não importa, pode ser infinitos. Com isso, nós temos a situação de que essas classes de banco de dados começam a implementar a interface. A interface diz o que deve ser feito e as classes vão dizer como devem ser feitas. Isso leva a uma dependência da nossa classe de negócio de cada classe de banco de dados. Isso daí não é legal se for baseado no construtor da classe. Mas se for baseado na injeção, é perfeito. Mas mesmo assim, eu não posso ficar pensando em injetar as classes concretas. Nós vamos injetar sempre a interface. E isso leva ao princípio da inversão de dependência. Nós vamos levar para a classe de modelo, que antes dependia da classe de banco de dados, nós vamos levar a dependência por meio de injeção da interface. A classe de modelo vai saber tudo o que pode ser feito, mas ela vai fazer sempre de acordo com a implementação da interface nas classes de base de dados. Então, fechando essa contextualização, nós temos o princípio de inversão de dependência referindo-se à dissociação de módulos de software, onde, dessa maneira, em vez de módulos de alto nível, que são as nossas classes, dependendo de módulos de baixo nível, ambos dependerão sempre da abstração. A nossa classe consumidora vai depender de uma abstração, e a nossa classe que implementa os serviços
no acesso à base de dados, que é o exemplo agora, também vai depender da abstração. Bom, chegamos ao fim deste vídeo. Tivemos mais teoria do que implementação, mas te garanto que no vídeo a seguir implementaremos a nossa injeção de dependência. Dá uma relaxada, procure assimilar o que vimos de teoria e se prepare para o próximo vídeo, onde então implementaremos a nossa injeção de dependência. Até daqui a pouco.